Esta história é uma obra de ficção criada com o objetivo de proporcionar uma experiência imersiva e assustadora, sem qualquer intenção de incitar medo ou desinformação. A atmosfera no bunker era sufocante. Não apenas pelo ar rarefeito, preso entre as paredes de concreto que nos isolavam do caos que reinava no mundo exterior, mas por algo que eu ainda não sabia explicar. Era como se uma presença invisível, algo que não deveria estar ali, estivesse nos observando, esperando o momento certo para se manifestar. O peso desse sentimento era quase físico, e eu não conseguia afastar a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Adolf Hitler, a figura central daquele pesadelo que chamávamos de realidade, estava de pé, apenas a alguns metros de mim. Sua postura ereta e o olhar fixo em algo além do presente me davam calafrios. Desde o atentado fracassado, ele parecia ainda mais distante, como se estivesse conectado a uma outra dimensão, uma esfera onde apenas ele e suas convicções habitavam. Ao seu redor, os oficiais se moviam com uma rigidez quase robótica, como marionetes presas a cordas invisíveis. E eu, Franz Ritter, fotógrafo do Terceiro Reich, estava ali para registrar aquele momento. A câmera pendia pesada em minhas mãos. Cada clique que ela produzia parecia ecoar no espaço apertado do bunker. Eu sabia que estava documentando mais do que apenas imagens. O que eu estava capturando não era simplesmente a face do Führer, mas algo mais profundo, algo que vivia por trás daquele olhar vazio e sombrio. Era como se a própria essência do mal estivesse sendo impressa em cada fotografia. As luzes no bunker tremeluziram por um breve segundo, e por um momento tive a impressão de que as sombras nas paredes haviam se movido de maneira errática. Meus olhos, cansados pela falta de sono e o estresse acumulado, tentaram focar novamente, mas o que eu havia visto parecia ter sido apenas um truque da minha mente. Ou talvez não. A sombra, aquela sombra, eu podia jurar que ela havia mudado de posição. Mas como uma sombra poderia fazer isso sem que a fonte de luz também se movesse? Algo não estava certo. O bunker era frio, mais frio do que deveria ser, considerando a quantidade de homens respirando pesadamente ao redor. Era como se a temperatura tivesse caído subitamente, como se uma presença invisível a olho nu tivesse entrado no ambiente, sugando todo o calor. Hitler, no entanto, parecia indiferente a tudo isso. Ele continuava com sua leitura meticulosa, como se nada pudesse perturbar seu foco. O atentado fracassado de poucas horas antes parecia não ter deixado marcas visíveis nele. Enquanto ajustava minha câmera, me aproximei alguns passos, tentando ignorar o desconforto crescente que se alojava no meu peito. A sala parecia cada vez menor, as paredes se fechando ao meu redor. Foi então que percebi algo. O cheiro de pólvora, característico após a explosão, ainda estava forte no ar, mas havia outro aroma, algo mais metálico, como sangue, misturado com a umidade fétida de uma câmara antiga, onde o tempo parara há séculos. Tentei focar em Hitler, esperando que minha mente se aquietasse, mas a sensação apenas piorava. As sombras agora pareciam se alongar, como se estivessem tentando me alcançar, me envolver. Enquanto eu focava minha lente em Hitler, um lampejo de luz refletiu na parede oposta. Algo se moveu no meu campo de visão periférica, rápido demais para ser captado com clareza, mas não o suficiente para ser ignorado. Instintivamente, olhei para o canto da sala, onde as sombras se acumulavam. Nada. Apenas escuridão. Tentei ignorar a crescente sensação de que estávamos sendo observados, não por homens, mas por algo além da compreensão humana. O bunker tinha sido projetado para ser uma fortaleza impenetrável, mas naquele momento ele parecia mais um túmulo. Cada som, cada respiração ecoava de uma forma distorcida, como se estivéssemos submersos em uma realidade paralela. O tempo passava devagar, quase parando. Minha câmera estava pronta, e eu sabia que em breve o Führer daria a ordem para que a foto fosse tirada. E então o horror se manifestaria. Foi nesse instante que ouvi um som. Não um som comum, não o ranger das portas de aço, nem o som dos passos pesados dos soldados, mas um sussurro, baixo, quase imperceptível. Tão suave quanto o vento que atravessa as ruínas de um prédio destruído pela guerra. Vinha de trás de mim, ou pelo menos era o que parecia. Eu me virei lentamente, esperando ver algum oficial desavisado. Mas a sala estava vazia, exceto por Hitler e seus homens. O sussurro persistia, porém, como se estivesse mais próximo a cada segundo. Franz. A voz era familiar, mas distorcida, como se estivesse sendo emitida de um lugar muito distante.
Minha respiração ficou presa na garganta. E por um momento, me senti como uma criança que acorda de um pesadelo e encontra um monstro real ao pé da cama. Meus olhos se voltaram para o local de onde eu achava que o som vinha. Um canto escuro do bunker, quase escondido pelas sombras. E lá, algo começou a se formar. A princípio, parecia apenas uma sombra comum, mas à medida que a escuridão se condensava, ela assumia uma forma mais definida. A figura era alta e esguia, envolta em um manto de trevas, e o que mais me assustava era o fato de que, mesmo na penumbra, eu podia ver o contorno de um rosto. Não era um rosto. Era um vazio. Um espaço onde deveria haver olhos, boca, nariz, mas não havia nada. Apenas uma escuridão absoluta. Meus dedos estavam trêmulos, e a câmera quase escorregou de minhas mãos. A figura, ainda sem forma completa, parecia estar me observando, como se estivesse esperando algo de mim. E então ela falou novamente. Franz, por que você não me salvou? Eu congelei. Conhecia aquela voz, não era possível confundi-la. Era a voz de Rolf, o homem que havia morrido no atentado anterior. Ele havia sido meu parceiro, um fotógrafo tão dedicado quanto eu, até o dia em que uma explosão o levou para sempre. Mas ali estava ele, ou pelo menos algo que se parecia com ele, me questionando com uma voz que parecia saída do além-túmulo. Rolf, sussurrei, incrédulo. Meus lábios estavam secos e meu corpo inteiro tremia. Você está morto. A figura não respondeu imediatamente. Ao invés disso, ela avançou, flutuando no ar com uma graça antinatural, e eu senti o pânico tomando conta de mim. Por que você não me salvou, Franz? A pergunta ecoou novamente, mas dessa vez a voz estava carregada de ódio. Um rancor profundo que fazia cada palavra ressoar como um punhal sendo cravado em meu peito. Antes que eu pudesse responder, uma mão gelada, quase etérea, tocou meu ombro. Senti a frieza da morte percorrer meu corpo como uma corrente elétrica. E quando olhei para baixo, vi que a mão que me segurava era apenas uma sombra, uma extensão daquela figura terrível. E então, tudo ao meu redor começou a desaparecer. As batidas dos sapatos ecoavam pelo longo corredor do bunker, ressoando como tambores de um funeral iminente. Eu avançava, cada passo me empurrava para mais perto do inevitável. Após nosso breve encontro, fui convocado por mais uma fotografia com o Führer. Um ato que parecia tanto um privilégio quanto uma sentença. Minhas mãos tremiam levemente, uma memória involuntária do atentado falhado. O eco dos gritos, dos estilhaços, da fumaça densa, tudo ainda vibrava em minha mente, como se cada clique da minha câmera fosse uma contagem regressiva para minha própria destruição. A porta à frente se abriu lentamente, revelando uma sala mal iluminada. Sentado em uma poltrona de couro escuro, Hitler estava com o rosto semi-encoberto pelas sombras, fumando calmamente. O cheiro de tabaco misturava-se ao mormaço da sala, e uma sensação de opressão me sufocava antes mesmo de entrar. Ele não disse uma palavra ao me ver, mas seus olhos, aqueles olhos frios e impenetráveis, observaram cada movimento que eu fazia, como um predador esperando a hora certa de atacar. A cena parecia surreal. À minha direita, um oficial da SS, alto e imponente, me entregou um pedaço de papel. Suas instruções, disse ele secamente, sem me olhar diretamente nos olhos. Olhei para o papel. Eram diretrizes vagas, mas claras. Fotografar Hitler em uma nova série de retratos. Porém, algo naquele tom formal parecia deslocado, quase como se estivesse codificado. A mensagem ali era mais profunda do que aparentava, mas eu não sabia exatamente como interpretá-la. Guardando o papel no bolso, tentei concentrar-me na tarefa, ajustando a câmera e posicionando-a da melhor forma possível. Vimos suas últimas fotos. Hitler finalmente quebrou o silêncio. Sua voz era baixa, carregada de um peso que eu não poderia compreender. Você tem um dom, algo que poucos conseguem capturar. Sua frase pairou no ar como uma maldição, não um elogio. Mantive a câmera firme e ajustei o foco. Cada vez que eu olhava pela lente, algo parecia mudar. As sombras ao redor de Hitler se moviam de maneira sutil, quase imperceptível. Sua figura, que outrora era forte e imponente, agora parecia menor, desgastada, como uma chama oscilando antes de apagar. Porra, o homem era outra coisa. Ele se levantou abruptamente, andando pela sala, murmurando algo inaudível. Era como se estivesse falando com outra pessoa, ou talvez consigo mesmo. A sala, embora não estivesse lotada, parecia preenchida por presenças invisíveis. Senti um frio súbito, um calafrio que subiu por minha espinha, tornando impossível ignorar o pressentimento de que algo terrível estava para acontecer. Quando ele se virou para mim, notei uma expressão,
Eu jamais havia visto antes medo. Não um medo comum, mas um terror profundo, ancestral, como se ele soubesse de algo que estava além de nossa compreensão. Apontei a câmera, preparado para capturar o momento. E foi então que aconteceu. Um estampido alto sul pelo bunker, seguido por um grito. Hitler deu um passo em falso e caiu de joelhos. O oficial da SS avançou, mas antes que pudesse alcançar Hitler, algo se interpôs no caminho. Uma figura, algo impossível. Ela surgiu das sombras, materializando-se como uma mancha de escuridão pulsante. Sua forma não era totalmente humana, e seus olhos, se é que eram olhos, brilhavam como brasas no meio de uma névoa turva. Parece poesia, mas era isso que eu via. Engoli em seco, o coração disparado. A câmera em minhas mãos tremia, e uma parte de mim sabia que não deveria registrar o que estava acontecendo. Aquilo que eu estava vendo não pertencia ao nosso mundo. Você! A voz de Hitler soou abafada, como se estivesse sendo sugada para dentro de um vórtice de trevas. A figura avançou lentamente, sem pressa. O pavor no rosto do Führer era palpável, e naquele momento, ele não era mais o tirano que todos temiam, mas um homem diante de algo muito maior, algo que ele não podia controlar. De repente, um estrondo ainda mais forte sacudiu o bunker. A luz piscou e o chão pareceu estremecer. Caí no chão, tentando proteger minha câmera. Quando levantei os olhos novamente, a figura havia desaparecido. Mas Hitler estava diferente. Ele se levantou, ofegante, com um olhar perdido. Seus olhos agora tinham um brilho vítreo, como se sua alma tivesse sido arrancada de seu corpo. O oficial da SS correu para ajudar, mas Hitler o afastou com um gesto brusco. Ele saiu da sala sem dizer uma palavra, e eu fiquei ali, sozinho, no silêncio sufocante que restou. A câmera ainda estava em minhas mãos, e meu instinto era verificar as fotos. Minhas mãos suavam enquanto eu folheava as imagens. O que vi me deixou atônito. Já nos dias que se seguiram àquele último encontro com Hitler, foram uma mistura angustiante de tensão e dúvida. O que antes parecia uma rotina comum, fotografar líderes, capturar momentos, agora estava impregnado de um medo profundo que eu não conseguia definir. Coisas sombrias pairavam no ar, uma presença invisível que fazia até os mais destemidos soldados parecerem hesitantes. O bunker, outrora um abrigo seguro, havia se tornado uma prisão sufocante. A cada passo, eu sentia um arrepio na espinha, como se algo ou alguém me observasse. Era uma sensação persistente, que não me abandonava nem durante os raros momentos de descanso. Os oficiais, sempre rígidos e disciplinados, agora pareciam desconfiados, olhando por sobre os ombros, como se temessem algo que não podiam ver. Havia uma tensão palpável, e eu sabia que não era apenas por causa da guerra. Era algo mais profundo, mais antigo. Certa noite, enquanto me debatia entre o sono e a vigília, fui abruptamente desperto por um som estranho. Um ruído baixo, como algo sendo movido devagar, quase com cuidado. Meu coração acelerou. Eu não sabia o que esperar, mas uma coisa era certa. Não era normal. Agindo por instinto, peguei minha câmera. Não que eu acreditasse que ela pudesse me proteger de qualquer ameaça, mas a presença familiar do equipamento me dava uma sensação tênue de controle. Ao abrir a porta do pequeno quarto, fui imediatamente envolvido pelo silêncio pesado do bunker. O som que me despertara parecia ter desaparecido, mas havia uma tensão no ar que era impossível ignorar. Caminhei com cautela pelos corredores, sentindo a umidade fria das paredes de concreto. Cada passo ecoava de maneira desconcertante. Ao virar uma esquina, percebi uma sombra ao fundo. Parei instantaneamente, minha respiração se tornando irregular. A sombra parecia imóvel, mas ao mesmo tempo carregava uma presença inquietante. Engoli em seco e dei um passo adiante, levantando a câmera como um reflexo condicionado. O flash iluminou a cena à minha frente por uma fração de segundo, e o que vi fez meu sangue gelar. Era um dos oficiais da SS, mas seu corpo estava torcido de maneira grotesca, como se cada osso tivesse sido quebrado e reorganizado em um ângulo impossível. Seus olhos, que outrora carregavam uma expressão fria e severa, agora estavam vazios, como duas órbitas sem vida. Mas o mais perturbador não era sua aparência física. Era a aura ao seu redor, uma energia maligna que parecia vibrar no ar, pressionando contra mim. Dei um passo para trás, tentando controlar o pânico crescente, mas tropecei e caí de costas. A câmera escapou das minhas mãos e deslizou pelo chão. Olhei para a figura novamente, mas ela não se moveu. Era como se estivesse ali apenas para ser vista, para me avisar de algo.
Sem perder mais tempo, me levantei rapidamente e corri de volta pelo corredor. O som dos meus passos ecoando como disparos em meio ao silêncio. Os dias que se seguiram foram um inferno psicológico. As visões de sombras se tornaram cada vez mais frequentes e claras. Eu mal dormia. Toda vez que meus olhos fechavam, a figura distorcida me visitava, arrastando-se pelas paredes do bunker, como uma sombra de morte que me espreitava, esperando o momento certo para me reivindicar. Eu já não era o mesmo homem que tinha fotografado um dos homens mais temidos da história. Algo dentro de mim havia mudado. Sentia que estava à beira da insanidade, mas havia algo muito pior do que isso à espreita. Num fim de tarde, enquanto eu me preparava para fazer outra sessão de fotos de Hitler, as coisas começaram a escalar de maneira irreversível. Durante a reunião, Hitler estava de costas para mim, cercado por seus generais. Eu ajustava a lente da câmera, mas minha visão parecia turva. Esfreguei os olhos, mas a cena ficou pior. De repente, vi Hitler, ou o que parecia ser ele, se distorcendo diante de mim. Sua figura estava envolta em uma névoa sombria, como se sua essência estivesse sendo corrompida diante de meus olhos. E então, um barulho. Algo explodiu na sala ao lado. Os generais saíram correndo em direção ao tumulto, enquanto eu permaneci imóvel, paralisado pelo que tinha acabado de ver. Não era só Hitler que estava mudando. O próprio bunker parecia reagir à presença dele. As paredes pareciam pulsar com uma energia estranha, como se estivessem vivas. Eu sabia que precisava sair dali, mas algo me prendia. As fotos que eu havia tirado nos últimos dias. Elas poderiam provar que eu não estava louco, que aquilo não era uma simples alucinação. Corri de volta para o laboratório improvisado, onde revelava os negativos, mas ao chegar lá, encontrei algo que fez o sangue gelar. As fotos que eu havia revelado estavam todas queimadas, cada uma delas destruída por uma força que não era natural. Um cheiro de enxofre pairava no ar. E no meio das cinzas uma única imagem permaneceu intacta. Era a foto de Hitler, mas atrás dele, agora nítida como o dia, estava a figura que me perseguia. A mesma sombra distorcida, sua forma grotesca flutuando acima do Führer, como uma entidade esperando para consumi-lo. Eu estava prestes a pegar a foto quando senti uma presença atrás de mim. Meu coração parou. Lentamente, virei-me e lá estava ela, a sombra. Sua forma não era mais distorcida. Agora eu podia vê-la claramente. Era como se ela fosse feita de pura escuridão, com olhos brilhantes e sem vida. Antes que eu pudesse reagir, ela falou: "Está chegando a hora. Todos caem diante do destino." A voz não era humana. Ela soava como algo além do nosso mundo, fria, vazia. A sala ficou gelada, o ar quase impossível de respirar. Eu me ajoelhei, incapaz de me mover, enquanto a sombra flutuava em minha direção. Ela ergueu a mão, e eu sabia que aquele era o fim. Mas então, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu com força e um dos generais entrou, ofegante. Ele olhou para mim, mas não viu a sombra. Para ele, eu estava sozinho, ajoelhado no chão como um homem derrotado. Sem dizer uma palavra, ele me puxou de volta para o corredor. "Precisamos evacuar. O bunker está comprometido", ele gritou, mas eu mal podia ouvi-lo. Minha mente estava fixada naquilo que havia visto. Na sombra que ainda estava lá, esperando. Fomos levados para um corredor subterrâneo que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia muito mais antigo do que o resto do bunker, feito de pedras grosseiras e com uma umidade que fazia o ar parecer denso. Ali eu ouvi Hitler pela última vez. "O fim está próximo." Sua voz soava distante, mas cheia de convicção. Mas não será o fim como eles esperam. A voz dele estava manchada de algo que eu não podia identificar. Medo, talvez. Ou aceitação de algo que ele mesmo havia criado e que agora fugia de seu controle. Segui os homens pelos túneis até chegar a uma saída lateral, onde um pequeno grupo aguardava em silêncio. As sombras estavam por toda parte agora. Eu podia senti-las se movendo, observando, prontas para o golpe final. Não importava mais onde corrêssemos, sabíamos que a escuridão estava nos caçando, e ela não pararia até que tivesse o que queria. Fomos levados para uma pequena cabana abandonada na floresta. Os outros estavam tensos, murmurando sobre o colapso iminente da guerra. Mas eu sabia que havia algo muito pior por vir. A figura que eu havia visto era mais do que apenas um presságio de morte. Ela era a própria morte. E então, na escuridão da noite, eu vi. Do lado de fora da janela, pairando entre as árvores, a sombra estava lá, observando, esperando. Eu sabia que não poderia escapar dela. Sabia que não havia redenção.
Na última foto que tirei antes de minha mente ceder ao terror, Hitler apareceu de novo. Mas desta vez, sua figura estava completamente cercada pela escuridão. O líder, que tantos acreditavam ser invencível, agora era apenas mais uma vítima daquilo que ele mesmo havia invocado. A guerra que ele iniciara não era apenas uma disputa política ou militar. Era uma guerra contra forças que ele não podia controlar. Forças que agora vinham cobrar seu preço. Eu não fugi naquela noite. Não havia mais para onde correr. Eu sabia que estava destinado a encontrar o mesmo fim que todos ali. O som das bombas e dos tiros ficou distante, como um eco longínquo, enquanto a verdadeira batalha se desenrolava em um plano que poucos podiam ver. Eu era apenas um observador, testemunhando o colapso da humanidade diante de algo que sempre esteve à espreita, esperando seu momento. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal Narrações Sombrias para não perder as próximas. Deixe seu comentário sobre o que achou do final e compartilhe com quem você acha que iria adorar essa narrativa sombria. Ative o sininho para receber mais contos de terror direto no seu feed. Até a próxima!